Preço de escola, localização, custo-benefício. O que a gente deve levar em consideração na hora que a gente escolhe a escola para os nossos filhos? O episódio de hoje vai falar exatamente sobre isso. Eu chamei Carol para conversar com a gente, que é mãe de gêmeos, né, Carol? Gêmeos, 2 meninos de 3 anos e 7 meses. Já fizeram 1 ano de escola, né? Já. E quais foram os aspectos, na verdade, que você levou em consideração para escolher essa escola em específico? A gente, quando começou, eu e meu marido, quando a gente começou a pesquisar a escola, a primeira coisa que a gente pensou em ser perto de casa, né? Para evitar engarrafamento, porque já ia ser uma mudança muito grande para eles. Salvador tá, né? Não tem como você conseguir chegar no horário. E já ia ser uma mudança muito grande para eles ir para a escola, ficar separados de mim, né? Então, para ainda ter um estresse de trânsito, a gente queria alguma coisa que fosse perto de casa, que desse para a gente ir andando, por exemplo, né? Então, a gente olhou escolas próximas. Quando a gente fala de trânsito, a gente fala, perdi muito tempo no trânsito. Se a gente está falando de criança, você não só perde tempo no trânsito, mas você perde tempo de sono no trânsito. Às vezes essas crianças, elas precisam acordar 30 minutos, 40, às vezes 1 hora antes para poder chegar na escola, que é um pouco mais distante, e acaba perdendo um tempo importante, significativo de sono. Não adianta você colocar o seu filho na escola excelente, que seja longe, que vai prejudicar o tempo de sono dele. É importante que ele durma bem e, claro, que a escola atenda às suas exigências, mas quanto mais perto de casa, melhor também. É claro que tudo isso aliado ao preço também. Porque sim, tem que escolas... a gente tem que levar em consideração. Eram 2 de vez. Tudo para você dobrar. Tudo é dobrado. Então não tinha como a gente também colocar numa escola muito mais cara e não poder pagar depois. Então o preço foi uma coisa importante. Era sempre avaliando um aspecto, né, de estrutura, localização e o preço. Sempre, exatamente, avaliando essa questão. Uma coisa que foi muito importante para mim foi a questão de não separá-los. Tem escola que tem já, na rotina da escola, quando chegam gêmeos, eles separam. Tem essa prática, né? Ainda tem isso. Eu pesquisei muito sobre isso, estudos que falassem sobre essa questão da separação e não encontrei nada que dissesse que isso realmente é importante ou que é saudável para eles. Sim. Pelo contrário, alguns psicólogos até falam que é melhor que fiquem juntos, especialmente no primeiro momento, né? Que já eles fazem companhia um para o outro. Então isso foi um aspecto importante também. A escola que eles estudam hoje não tem essa prática de separar, eles ficam na mesma sala. Uma coisa que eu perguntei também na época era para onde as crianças eram levadas em casos de emergência. Eu não sei se as pessoas habitualmente perguntam isso. Excelente essa observação, excelente. Queria saber onde era, se era perto da escola, né, o lugar, em casa. Porque criança apronta, né, gente? Então, sim. E os meus aprontam bastante. Então, eu queria saber onde era. E aí também é o lugar que a escola leva para emergência, né, o hospital de referência também da escola me agrada. Então, esses foram alguns pontos que eu levei em consideração. Quando uma família ela escolhe, né, a escola para o seu filho, ela precisa observar 5 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto estrutural. Então, como é a sala de aula, os móveis, quantas crianças comportam naquela sala, qual é o objetivo, né, da escola ao colocar essa quantidade de crianças, quantas pessoas estão responsáveis por essa turma. Pensar também na questão da iluminação, ventilação, que são coisas mesmo, né, que vão facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto vai ser a documentação, a questão do alvará de funcionamento, alvará sanitário, PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, que é o que vai nortear as práticas pedagógicas na escola. Tem também o regimento interno, né? Então, assim, são documentações importantes que vão nortear a família, né? Como é que a escola funciona. O terceiro aspecto vai ser qual a concepção pedagógica dessa escola. Quando a gente escolhe uma escola, a gente escolhe também baseado nos nossos valores. Então, são escolas, se eu quero que meu filho somente brinque, né? Ou quero que meu filho trabalhe com a parte mais tradicional da educação, todos esses modelos de educação são norteados por uma concepção pedagógica. Então, é preciso que a família saiba que concepção pedagógica é essa e se ela está de acordo com essa concepção. O quarto aspecto vai ser a questão da formação dos professores, né? Se eles são formados, se estão adequados para darem aula, se são estagiários, se tem auxiliar. Isso é muito importante porque dentro da educação, principalmente a infantil, o cuidar faz parte do processo pedagógico. O quinto e último aspecto vai ser
a questão do retorno da escola. Se a família recebe portfólio, relatório, relatórios de vivência, o que é que a escola se propõe para passar para a família, para que ela fique atenta como tá de acordo, né, com o que está acontecendo nesse processo pedagógico da criança. Você achou mais vantagens ou mais desvantagens? Porque assim, como eles entraram com 2 anos... 2 anos e 6. 6 meses, mais ou menos. Então, a gente vê aí, todo mundo fala muito da questão das alergias, né? Que as crianças começam a ficar mais doentinhas quando ingressam na escola. Você também pensou essa questão? Ponderou isso? Pensei muito. Eu fiquei muito resistente em colocá-los o ano passado. A minha ideia era colocar agora, que eles já teriam 3 anos, né? Eu fiquei muito resistente no começo, mas por outro lado eu precisava também voltar mais às minhas atividades de trabalho. Então isso acabou pesando. Agora, foi um ano realmente difícil em relação a isso. As alergias, as viroses, foi um ano difícil. Quando as crianças vão para a escola, inevitavelmente elas vão ter contato com outras crianças e, porventura, com doenças. Se ela não dorme, o sistema imunológico fica comprometido e, portanto, ela fica mais suscetível a gripes, a pneumonias, a viroses. É importante que a gente cuide da alimentação, mas que cuide também do sono. Sono não é luxo, gente. Sono é saúde. Sono é uma necessidade que nós temos. Aí você contabiliza o que como vantagens, por exemplo? Eu moro em casa. Então, Arthur e Tomás, eles não têm coleguinhas de prédio, por exemplo. Sim. Então, assim, a convivência deles com outras crianças é na escola. Foi essa questão que eu também ponderei. Quando eu coloquei Maria Luísa, ano passado também, ela tinha 2 anos e 4 meses. E foi exatamente isso. Todo mundo sempre fala da socialização, a importância da socialização. E aí, isso só por esse motivo, eu falei, pronto, já justifica, porque eu também não queria a separação. Tem isso também que a mãe não quer, né? A separação. Um turno inteiro longe de mim, eu não vou suportar. Mas aí tem a socialização. Mas não é só isso. Quando você vê a criança sempre muito presa dentro de casa, sem atividade, sem outras crianças para brincar, você sente que ela tem um desenvolvimento e ela tem, enfim, ela tem um perfil, ela tem uma maneira de ser. Quando ela tem a escolinha como um elemento de prazer, nossa, é muito gostoso, né? Ver a criança se arrumar para ir para a escolinha. Minha filha, por exemplo, ela tem muita alegria de ir para a escolinha. Então isso não tem preço, né? E desvantagem que você viu? Eu acho que a principal foi realmente a questão das viroses. E isso foi muito complicado. Os meninos sofreram bastante o ano passado com isso. Daí isso foi... Agora, assim, eu vejo de aspecto negativo em relação a ter colocado na escola, assim, só esse mesmo. Porque eu vejo que os outros todos, assim, de desenvolvimento... Superam, né? Deixa até para escanteio qualquer ponto negativo que você perceba, né? Assim, nenhuma escola vai ser perfeita, né, Vivi? Assim, a gente não tem pra onde correr. Volta e meia tem uma outra coisa na escola que eu não gosto, ou que outras mães, aquele velho grupo no WhatsApp, né, que rola aquela... A força do WhatsApp, das mães do WhatsApp. Vocês viram, aconteceu outra coisa assim com meu filho, poxa, eu vou ficar atenta também e tal. Volta e meia acontecem essas questões. O que eu gosto dessa escola, da escola dos meninos, é que eu percebo que eles são muito abertos a ouvir o que os pais têm a dizer. Sim. Eu percebo dessa forma. Por exemplo, escolas muito grandes, eu imagino que, enfim, nem pela questão do controle interno na sala, mas a questão de ter mesmo um volume enorme de outras crianças. Exatamente. Quando eu chego para pegar ou para levar, eles sabem exatamente que eu sou mãe daquelas 2 crianças. E no próximo bloco, Carreira e Sucesso. Eu volto já já. Quando uma mãe, ela sente a necessidade, antes da idade, né, obrigatória de se colocar na escola uma criança, quando ela matricula essa criança é porque ela tem uma necessidade. Seja a necessidade de trabalhar, seja a necessidade de socializar a criança, porque não tem convívio com outras crianças, né? Então, sempre existe uma necessidade por trás. Quando a gente fala em vantagens e desvantagens de matricular uma criança muito pequena na escola, por exemplo, a gente está falando, por exemplo, da socialização, como eu já falei anteriormente. A socialização para as crianças que ficam normalmente em apartamento, só tem um convívio com a babá ou com os pais, né, com algum familiar mais próximo, não interagem normalmente com as crianças. Uma outra vantagem é a questão da interação, do desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, né? As desvantagens é o processo de adaptação, esse processo de ruptura, né, entre a mãe e a criança. É muito complicado, às vezes tem crianças que no primeiro dia já diz tchau mãe
e tem crianças que levam 2 semanas para poder dizer o tchau, mãe. Outra desvantagem é a questão das viroses, né? Normalmente, crianças muito pequenas pegam virose muito rapidamente. Agora, a gente está falando de um período pós-carnaval, final de verão, então as viroses com as crianças proliferam de forma muito mais rápida, né? Outra desvantagem é essa formação precoce do tripé, família, sociedade, escola, né? São 3 formações, é uma formação plural para uma criança pequena. Mas nada disso impede que a criança seja inserida no contexto escolar ou em contextos de espaços de socialização. E a questão do tamanho da escola, para você também foi preponderante? Por exemplo, escolas muito grandes, eu imagino que, enfim, nem pela questão do controle interno na sala, mas a questão de ter mesmo um volume enorme de outras crianças e, não sei, um prédio muito grande. Eu gosto também da coisa do acolhimento de casas menores, de escolas menores. Eu acho também, isso foi importante para mim, ser uma escola menor, porque todo mundo te conhece. Todo mundo sabe que eu sou seu filho. Exatamente. Quando eu chego para pegar ou para levar, eles sabem exatamente que eu sou mãe daquelas 2 crianças, né? Isso é muito importante, isso dá uma segurança muito grande para a gente, né? E aí, e assim, não é, quer dizer, quem conhece o seu filho, quem cuida dele, não é só o pessoal da sala dele, né? Então você tem, toda a escola conhece, toda a escola está cuidando daquelas crianças, então isso foi muito importante também, ser uma escola menor. E agora, a vida escolar? Né, acompanhar a vida escolar. Como é essa rotina para vocês em casa? Ai, gente, a delícia. O ano passado tinha a ciranda literária, né? A tarefinha era a ciranda literária, o livrinho que vai para casa, a gente lê em casa com eles e eles vão contar na escola depois. Esse ano E eles têm essa tomada de consciência de que eles estão fazendo uma tarefinha de casa? Tem. Oh, que delícia. É engraçado demais. Vamos fazer a tarefa da escola. Aí esse ano, além de ler para eles e eles lerem na sala, a gente teve que fazer o desenho da história, gente. Aí a gente sentou na mesa, tampos da mesa, lápis de cor para todo mundo, vamos desenhar o que você entendeu. E aí a gente foi conversando sobre a história e eles foram desenhando ali daquele jeito deles. Que lindo isso. É. E assim, pra gente lá em casa foi um sábado de tarde, então bora fazer a tarefinha? Bom, então a gente se arrumou para fazer a tarefinha e ficamos nós 3. Lemos a historinha, mostrávamos para ela, né? Aí ela, deixa eu contar agora. Queria contar a historinha e depois foi desenhar, é um momento lindo. É lindo demais. Não tem preço, né? É assustador às vezes, né? Que você pensa, meu Deus, esse menino outro dia estava engatinhando, agora já está fazendo tarefinha de casa. Eu fiquei super emocionada. Eu publiquei até a foto, né, na internet. Falei, gente, a primeira tarefinha de casa. Muito desenho. É muito importante, né, que a família acompanhe a vida escolar para até saber como está sendo o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Uma coisa muito simples que pode ser feita são as perguntas, né? Como foi hoje seu dia? O que você brincou? Cantou o quê? Brincou com o quê? Né? E quais foram as atividades que a professora passou para você hoje? Um outro aspecto é fazer também as atividades escolares. Às vezes a escola oferece um projeto pedagógico, mas na hora da atividade você vê se está funcionando esse projeto ou não. Então é importante que a mãe esteja acompanhando realmente esse processo escolar, né? Do acompanhamento escolar. Um outro aspecto é a questão dos livros paradidáticos, que vão para além daquelas perguntas que são dadas pela escola. É bom fazer essas reflexões, né? Para além do que está escrito no livro paradidático. O que você entendeu, o que foi que a professora falou para você antes da gente resolver essa atividade. E um outro aspecto que para mim é fundamental é a questão da leitura. Então, ler livros infantis antes de dormir, durante um período de ócio criativo da família, é muito importante para desenvolver a leitura, interpretação e contextualização da criança. O curso de pedagogia forma profissionais para atuarem no nível pré-escolar, no nível fundamental, exercendo a função de docente, de diretor escolar, supervisor e orientador educacional, bem como atuar na esfera empresarial, que é hoje muito recorrente. É uma carreira profissional extremamente promissora,
não é, que vai favorecer o crescimento pessoal e o crescimento profissional. Entendemos que formar pessoas não é apenas dar-lhes informações para que elas possam obter, para que elas possam ter conhecimento. Vai além disso, é sobretudo um crescimento, um desenvolvimento da própria personalidade humana, do ser humano. E nós entendemos que existem algumas características, principalmente uma delas que é extremamente importante, que é gostar de lidar com pessoas. Outras competências que são necessárias para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa ter sucesso no nosso curso, saber ser comunicativo, por exemplo. A comunicação ela é extremamente importante. Você tem a oratória que você vai trabalhar, levar o conhecimento de que maneira, a metodologia que nós vamos empregar para ministrar nossas aulas e desenvolver a nossa função. Outras competências também importantes, como ser criativo. Também nós temos o saber planejar, que a gente utiliza muito nessa profissão. Então, são algumas competências importantes. Quer saber mais sobre o nosso curso? Me procura aqui na Unirb. Centro Universitário Unirb. Mais de 80 opções de cursos em Salvador. É muito importante a gente falar do sono num programa onde o tema fala sobre escola, porque aprendizado e sono estão diretamente relacionados. O sono ele é essencial para o aprendizado da criança, em duas etapas. Ele é importante antes do aprendizado e depois. Antes porque a criança precisa ter dormido bem para estar disposta na sala de aula. Se ela dormiu bem a noite inteira, ela chega ativa, feliz, disposta a participar e apta para aprender. Em compensação, se ela tiver tido uma noite ruim de sono, ela vai chegar sonolenta, ela pode chegar irritada, desatenta, de mau humor. Muitas vezes consideram esse mau humor como birras, né? Existem as birras, mas muitas vezes é sono. Então, como é que ela vai aprender aquele conteúdo se ela não está prestando atenção? Num segundo momento, o sono é muito importante para o aprendizado, por quê? Porque é dormindo que nós consolidamos a memória. Eu costumo fazer uma comparação do aprendizado de uma criança e do cérebro com informações, livros e uma estante. Então, imagine que o cérebro da sua criança é uma estante vazia. Ao longo do dia, com o passar do tempo, dos anos, ele vai recebendo informações que são colocadas na mesa. Ele tem acesso durante o dia àquelas informações, mas é de noite que ele vai guardar aqueles livros na sua estante. Se ele tem uma noite de sono tranquila, ele consegue organizar de maneira alfabética. E no futuro, quando ele precisar acessar essas informações, é fácil chegar lá e puxar na letra S de sono, o conteúdo sobre o sono que ele aprendeu. Em compensação, se ele tem um sono restrito, ele pode guardar de maneira aleatória e mais para frente fica um pouco mais difícil dele conseguir acessar aquela informação. Além disso, também, nós precisamos estar atento à peculiaridade de cada criança. A depender da idade, a criança tem um tempo de sono diferente. É lógico que existem crianças de uma mesma idade com diferenças de necessidade de sono, mas existe uma tabela de recomendação de tempo mínimo e máximo de sono que cada criança deve ter. Então, se você imagina uma criança de 2 anos de idade, que precisa, por exemplo, de uma média de 11 horas de sono na noite, ela vai precisar também ter pelo menos mais 1 hora de soneca ao longo do dia para poder completar a carga mínima necessária. Então, você me pergunta, olha, minha filha está estudando no período da tarde porque eu trabalho e como é que faz? Ela costumava dormir à tarde. A gente esquece essa soneca? De maneira alguma. A gente vai tentar passar essa soneca para mais cedo, para que ela possa dormir antes de ir para a escola, ou então, se ela não se adaptar ou se por algum motivo a família não tiver como oferecer essa soneca, é o importante que a gente pergunte na escola como é a postura da escola em relação à soneca, se a escola respeita essa necessidade de sono da sua filha, se ela tem um local de sono adequado ou se ela pode pelo menos criar um ambiente mais adequado na sala de aula num determinado horário para poder oferecer essa soneca. Isso é muito importante a depender de cada criança. Como é, por exemplo, a rotina da escola na sua vida? Como é que você enxerga a educação integral? Você acha, o que você pensa a respeito de botar uma criança, por exemplo, um dia inteiro na escola? Como é que você enxerga isso? Isso foi um ponto também que contou a favor da escola, ter um integral. Sim. Eu não tinha intenção de colocá-los no integral, né? Mas eu queria uma escola que tivesse essa opção. E aí, tá curtindo? O nosso programa Toques de Mãe volta já já. Acompanhe o nosso programa também no YouTube.
Você já acessou? Vai lá no YouTube, digita Toques de Mãe e onde aparecer o nosso ícone você clica. Para se inscrever, clique em assinar canal nesse cantinho. Para escolher qual vídeo te interessa, clique em Playlists. Inscreva-se, dê seu like e compartilhe. Como é, por exemplo, a rotina da escola na sua vida? Como é que você enxerga a educação integral? Você acha, o que você pensa a respeito de botar uma criança, por exemplo, um dia inteiro na escola? Como é que você enxerga isso? Isso foi um ponto também que contou a favor da escola, ter um integral. Eu não tinha intenção de colocá-los no integral, né? Mas eu queria uma escola que tivesse essa opção. Porque em caso de precisar, né? Sim. Por exemplo, um dia na semana ou 2 dias na semana que eles fiquem no integral, a escola oferece essa opção. Então, isso foi uma coisa importante para mim. Nesse horário integral, que é o outro turno normalmente, são oferecidas outras atividades dentro da mesma escola. Então, já facilita a gente também por causa do trânsito, etc, né? Então, por exemplo, você oferece uma dança, sei lá, capoeira, que inclusive o ideal seria oferecer qualquer uma dessas atividades no turno oposto ou numa hora fora do período regular. Né? Por exemplo, eu vejo um erro das escolas é oferecerem dentro do período regular, do turno, exemplo, o vespertino, de 13 às 17, e oferecer alguma coisa extra, que você tenha que pagar por essa coisa extra, por exemplo, uma capoeira, e se não for a adesão de todos da sala, então aqueles que não pagam, eles ficam de fora daquela atividade. E isso para mim é um engano. Isso para mim é um erro, porque qualquer atividade extra tem que ser também no período extra, ou seja, fora daquele turno. Esse é o que é o certo, esse é o que é o correto. Essas atividades são muito importantes, mas não sobrecarregar, né? Não sobrecarregar, porque eu percebo também que as crianças se cansam, né? A gente acha que não, porque eles são sempre, têm muita energia, ativos e tal. A gente acha que pode botar eles para fazer 600 milhões de coisas que eles vão dar conta, e as crianças se cansam. A educação em tempo integral, quando ela surgiu, né, foi a partir de muitos debates e discussões na área da educação. A educação de tempo integral, ela tem alguns desafios ainda a serem cumpridos, né? Um deles, e o maior de todos, é a adequação das escolas. Toda escola brasileira, né, em sua maioria, mas a maioria das escolas, elas foram pensadas para somente um turno. Então, a gente está falando de 2 turmas, basicamente, uma pela manhã e a outra pela tarde, normalmente. Quando a gente fala de educação em tempo integral, a gente está falando de uma criança que vai ficar cerca de 10 horas no mesmo espaço. Isso demanda diversificação de planejamento, de programação, é preciso que sejam feitas pesquisas. Além das atividades que vão desenvolver pedagogicamente, a gente precisa ter o lúdico, precisa ter atividades que desenvolvam a criatividade, atividades recreativas, práticas esportivas, porque a gente precisa imaginar, né? Uma criança que chega na escola às 7 e sai às 17, ela ficou cerca de 10 horas na escola por 200 dias com pessoas que não são a família dela. Então, além da questão das práticas pedagógicas comuns, né, desse processo de ensino-aprendizagem, é preciso também desenvolver valores, né? A gente está falando de fraternidade, porque são várias crianças com várias culturas diferentes dentro do mesmo espaço, né? Então, esse é um dos maiores desafios, a adequação desses espaços escolares para receber essas crianças durante esse período tão longo. Um outro aspecto que para mim é muito positivo é a questão do ócio. Hoje, na sociedade contemporânea, a gente tende a entregar para as crianças muitas tecnologias. Então, é muito comum crianças muito pequenas estarem com celular, com tablet, computador, televisão, e ficam por horas nesses equipamentos, né? E a escola de tempo integral não, por pensar em programações diversificadas, por ter um planejamento com diversos profissionais, a interdisciplinaridade, ela acaba trazendo o ócio, mas o ócio criativo, né? Não vai ser mais aquele ócio que vai fazer com que a criança apenas receba a informação e não faça nenhuma reflexão, nada disso. Um outro aspecto que foi bastante debatido é com relação à participação ativa dos pais, né? Quando a criança ela fica muito tempo na escola, a família acaba entregando toda a responsabilidade da educação para a escola. E esse é um desafio também, equilibrar a participação da família de forma ativa e a participação da escola na educação dessa criança. Então, são alguns desafios que eu acredito que vão ser superados nessa sociedade contemporânea, porque muitas escolas estão começando a se adaptar
E é um caminho a ser seguido aí futuramente. Em relação ao integral, assim, hoje eu não tenho essa intenção, a minha rotina de trabalho permite, porque eu trabalho de casa, então a minha rotina de trabalho permite que eles não precisem ficar no integral. Mas eu tenho uma insegurança muito grande em relação a ter outra pessoa tomando conta deles. Então eu acho que entre contratar uma pessoa para isso, né, ficar com eles em casa ou colocar na educação integral, eu optaria pela educação integral. Obrigada, viu, Carol? Foi maravilhoso ter você aqui com a gente no Toques de Mãe, compartilhando sua experiência, compartilhando sua vivência, sua história. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Até a próxima. E por hoje nós ficamos por aqui, mas nosso programa continua lá no nosso canal no YouTube. Você já acessou, já se inscreveu? Temos também o nosso blog www.programatoquesdemãe.com.br, com vários textos sobre a minha experiência com maternidade, textos sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Vale super a pena ler, vale super a pena conferir. E pode nos seguir também no Facebook, no Instagram. Enfim, e na próxima semana a gente vai contar histórias de mães de crianças com síndrome de Down. Eu espero você. Até lá!